Rei de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Boa noite, irmãos e amigos. É bom nos encontrarmos nessa hora para celebrarmos a Deus, né? Agradecermos pelo dom da vida, por mais uma semana de vida, de saúde, né? E a palavra que eu trago nessa hora para pensarmos está no capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 25 e 26, que nos fala sobre a ansiedade sobre a vida. Nos diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Então, irmãos, essa é uma promessa linda, né? A gente não tem que preocupar com o dia de amanhã, até porque a gente não dá conta do dia de hoje, né? Então vamos nos policiar, vamos vivenciar o dia de hoje e deixar o dia de amanhã para Deus cuidar, para Deus administrar, porque Ele tem realmente cuidado de nós. Amém? Agora vamos louvar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Este é o momento, então, de você dedicar a Deus seu louvor através dos cânticos e dos hinos. Que possamos fazer isso com alegria no coração e com a boca bem aberta para engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém? Então, cantemos juntos. Vamos dialogar com Deus nesse momento através da música. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei,
força que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Que possamos sempre, sempre, sempre continuar louvando a Deus com essa alegria que nós temos. Irmãos, nós precisamos ter o diálogo com Deus, porque Deus nos responde e Deus nunca falha em nos responder e em estar conosco. Por isso devemos sempre buscar o diálogo com Deus, sabendo que Ele é bom, que Ele é amoroso e que Ele jamais nos deixará e jamais nos desamparará. Amém? Então, cantemos com certeza em nossos corações que o amor de Deus não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. És o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu
falha e nunca falhará. Por quê? Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Que possamos sempre ter essa esperança, irmãos, nos nossos corações, de que Jesus está vindo, que Ele vai voltar. Que possamos sempre também falar disso para os nossos amigos, conhecidos, familiares, e que possamos fazer isso de forma que sejamos reconhecidos como filhos de Deus e não ao contrário. Feche seus olhos agora e faça dessa música uma oração. Cante com todas as suas forças, e se você por acaso não conhece a música, é o momento de aprender e também de orar enquanto escuta, amém? Então, cantemos, que Deus abençoe a cada irmão que está aqui hoje. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a
casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo integramos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem. Amém. Irmãos, esse é um momento de oração onde nós nos colocamos diante de Deus. Primeiro agradecendo, pela vida, por cada dia vivido, e vamos falar com Ele nessa hora. Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para agradecê-lo pelo dom da vida, porque o Senhor tem nos dado um dia, cada dia para viver. O Senhor tem cuidado da gente nesses dias, ó Pai. E nós, de uma forma especial, pedimos ao Senhor que visita, ó Pai, os hospitais, dando força, dando saúde a toda a equipe médica, ó Pai, para tratar cada paciente. E de igual forma visita cada paciente, ó Deus, restabelecendo a saúde deles. Ó Pai, visitando as famílias enlutadas, visitando os corações que estão tristes, ó Pai. Dando a cada um deles, ó Pai, a Tua companhia, que é a melhor coisa que nós podemos ter. Ó Deus, nós te agradecemos e nós nos colocamos diante do Senhor, na certeza que o Senhor tem respondido as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez para a meditação da palavra de Deus, para juntos cultuarmos ao Senhor. E quando nós nos encontramos assim, diz a palavra do Senhor, no Salmo 133, que o Senhor ordena a bênção dele sobre nossas vidas. Então, cada momento que nós aqui nos encontramos, nesses encontros dominicais, enquanto durar esse período de pandemia, de quarentena, são momentos de igual modo importantes e especiais para a vida de cada um de nós. E quando vamos para a palavra de Deus, a grande novidade que nós temos é que esta palavra que é ao mesmo tempo antiga, mas que se torna atual em nossa caminhada, essa palavra pode nos instruir, pode nos confortar, pode nos consolar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje eu quero convidá-lo e convidá-la para ler e meditar comigo na palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, nós leremos dos versos 12 ao verso 17 e também capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5.
Vamos ler juntos? Leiamos. Diz assim: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, perca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura à sua comida. Acaso continuará isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e o que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as ações e congrega todos os povos. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Este é um livro, o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, um livro bem curto, apenas 3 capítulos, né? E esse livro traz para a gente, num tempo como este, no qual nós experimentamos um processo de pandemia, todo mundo, né? As cidades, os povos, e há alguns meses já todos estamos aí tomando os devidos cuidados e as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde. Outros talvez afrouxando um pouco essa prudência com relação aos requisitos que se deva tomar, mas o fato é que todos nós estamos envolvidos num problema de proporção global. E a gente se dá conta disso quando então começamos a verificar os efeitos de tudo isso que acontece na vida dos seres humanos nesse tempo histórico. Aqui no Brasil, por exemplo, conforme dados que já foram apresentados essa semana, já ultrapassa aí mais de 130 mil mortes, né? E apesar de toda essa problemática que nós temos enfrentado, a gente tem percebido que nem sempre há uma solidariedade nos corações das pessoas. A Escritura, por exemplo, nos recomenda que a gente deve chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Quando a gente relembra e lembra e traz à vista essa quantidade de mortos que já a pandemia tem tomado, não é a celebração da morte, é a celebração do luto, juntamente com aqueles que sofrem. Até porque essa é
uma recomendação bíblica. E diante de tudo isso que nós vamos passando, as perspectivas por um lado, para o outro começam a surgir, perspectivas de vacinas, perspectivas de algum tipo de luz no meio desse caminho, né? Uma luz no fundo do túnel, e algumas esperanças começam a brotar no coração das pessoas. Fato é que ainda não se tem uma resposta, não se tem ainda uma solução definitiva para este problema, o que requer de todos nós alguma prudência ainda, muita prudência ainda nesse tempo. O profeta Abacuque, o seu nome, dentre possibilidades de tradução, um dos nomes seria, traduzindo o nome dele, seria abraço. E claro, todos nós nesse tempo de pandemia sabemos que o abraço e o quanto faz falta um abraço, principalmente das pessoas que estão há mais tempo próximas de nós, aquelas com as quais nós convivíamos rotineiramente e que de repente, por meio dessa crise que estamos passando, o abraço ficou algo como que fugiu de nós, né, por conta dessas dificuldades sanitárias. Abacuque significa abraço. Abraço como um nome e abraço como algo que nós também podemos pensar e refletir nesse tempo. Esse é o profeta que dialoga com Deus. No meio das calamidades, no meio das dificuldades, a humanidade tem a possibilidade, se assim o quiser e se assim o fizer, de refletir, de pensar e repensar os rumos da sua vida. No meio de tudo isso aí, há aqueles que pensam que a vida voltará ao normal como era antes. E muitos até lutam para que tudo volte ao normal. Mas o fato é que já existe uma nova normalidade. Uma nova normalidade da qual nós ainda nem sabemos a que ponto ela chegará. Mas a história do mundo, a história desse tempo, ela não será mais a mesma após esse período de pandemia. Como diria o antigo filósofo, a gente não entra duas vezes no mesmo lago, no mesmo rio. Ou a gente não é mais a mesma pessoa, ou o lago não é mais o mesmo lago. Isso significa que um período de pandemia, como sendo esse rio que a gente adentrou, a gente sairá dele muito modificados na nossa compreensão, e em muitos aspectos a pandemia também há de reforçar aquilo que há dentro de nós, seres humanos. Abacuque, por significar abraço e por ser aquele que dialoga com Deus, é justamente num tempo como esse, um tempo de lutas e de dificuldades pelo qual passava o seu povo. Aqui, o povo de Deus oprimido, possivelmente pelos caldeus, e a partir dessa opressão pelo qual o povo passava, o profeta deixa suscitar em seu coração algumas perguntas. Aliás, os demais profetas, a gente percebe neles uma característica. Eles sempre trazem uma profecia, né? Profeta, profecia. Eles trazem alguma profecia para o povo, alguma profecia para a nação, seja uma profecia que advoga uma libertação, seja uma profecia que advoga um juízo. No caso de Abacuque, ele é aquele profeta que dialoga com Deus. Ele faz perguntas para Deus. Na verdade, quando a gente está conversando com Deus e dialogando com Deus, nós estamos conversando também conosco. E Abacuque faz, nesse breve texto que ele escreve, algumas perguntas para Deus, e essas perguntas são feitas dentro da sua oração, que é uma oração de intercessão. Ele pergunta a Deus até quando essa situação irá continuar. Ele pergunta para Deus o que será do futuro do povo. Só que ele faz essa pergunta, não é uma pergunta de afronta, uma pergunta que coloca Deus numa cadeira e a gente vai julgá-lo nessa cadeira dos réus. Não, a pergunta de Abacuque é justamente aquela pergunta que todos nós fazemos quando estamos em situações difíceis. Quando chega até nós as crises, as dificuldades, sejam elas crises na saúde,
sejam crises voltadas para os nossos sentimentos psicológicos e até crises espirituais, nós nos dirigimos a Deus em forma de perguntas, em forma de indagação. Aliás, Deus não é aquele que se cercou na sua eternidade sem que pudesse então se comunicar com os seres humanos. Deus é um Deus que dialoga, um Deus que se abre para a história humana. Não é à toa que a máxima maneira de Deus se revelar nós encontramos a partir da fé cristã em Jesus Cristo, e Jesus Cristo como aquele enviado de Deus e o próprio Deus na história dos homens. Dessa maneira, Deus dialoga com a nossa história, com a nossa cultura, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com as nossas lutas, com os nossos desafios e com as nossas vitórias. Deus não é aquele que está longe da nossa história humana, aquele Deus que fica distante, né? Como diz a canção natalina, aquele Deus que não se importa conosco. Na verdade, Ele é sim aquele que está atento à história dos seres humanos e quer conversar, dialogar com os seres humanos. É esse Deus, o Deus de Jesus, aquele Deus com o qual nós podemos chamar de Pai, podemos chamar de nosso Pai. E mais ainda, de papaizinho, porque na verdade Deus acolhe as dores humanas, acolhe tudo aquilo que nós temos e que traz em nós algum tipo de angústia, algum tipo de dificuldade e de desafio para a nossa fé. Então Abacuque, ele conversa com Deus, ele dialoga com Deus. Quem sabe nesse tempo e a nossa experiência de fé tem nos levado a nos abrir um pouco mais. Existem muitos corações que são pedrados, corações que não se abrem. Não se abrem por conta de traumas que às vezes vivem ou experimentaram, e esses traumas não permitem que eles sejam pessoas sensíveis à vida. E quando não são sensíveis à vida, por vezes acaba também sendo insensíveis para com Deus. Perde-se então a possibilidade de um diálogo construtivo, porque Deus é aquele que fala. E uma das marcas que nós encontramos na fé hebraica, na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é Deus sempre chamando a que nós o escutemos. E para escutar Deus, nós temos que estar dispostos, abertos para dialogar com Ele. O coração que está numa condição de um coração pedrado, ele se fecha. Ele se fecha na autoconfiança, uma autoconfiança que elimina a possibilidade de ver algo além das circunstâncias, de ver alguma coisa que está para além do que é visto, do que é vista. Quem se fecha e não consegue ter um diálogo com Deus, passa a andar não por fé, mas não por vista, nem por fé e nem por vista. Passa a andar, na verdade, pelos seus próprios caminhos, perde-se de vista a esperança. Abacuque aqui, esse homem, esse nome que representa o abraço, na verdade, ele está buscando um abraço de Deus, e Deus está com os braços abertos para Abacuque e para o seu povo. Abacuque então diz para Deus aquilo que ele é. O Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Não dura por muito tempo a maldade, porque o Senhor intervém. Ele vai reconhecendo todos os atributos de Deus, o caráter de Deus, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus fez e faz na história dos seres humanos. Olha, só reconhece a bondade de Deus quem relaciona com Deus. Só reconhece a bondade do Senhor quem de fato tem na sua memória a esperança. O que é a esperança? A esperança é a memória do que já foi feito e a promessa do que será. A memória do que já foi feito. Muito de Deus, tanto na história do povo hebreu, quanto na história da igreja, na nossa história pessoal, Deus sempre tem nos sustentado e colocado em nós a força da sua provisão. Ao reconhecer isso, a nossa memória então se firma na esperança, porque a esperança é justamente a confiança no Deus que já fez, no Deus que promete fazer e no Deus que há de cumprir. As Escrituras lembram a cada um de nós que nós não estamos com base naquilo que a gente vê. A gente
pisa no chão nessas estruturas da vida com base daquilo que a gente não vê. Por isso que a fé é o motor da nossa caminhada no mundo. Abacuque, ele coloca o seu ser em abertura diante de Deus. Quem sabe hoje, quem sabe agora, o Senhor está lhe convocando, lhe chamando para abrir o seu ser em confiança absoluta naquilo que Deus pode fazer por sua vida. Talvez certo ceticismo ou uma atitude de desenganado pela vida, decepcionado pelas ilusões, e na vida e no mundo nós teríamos e temos aflições. Talvez situações assim façam com que a gente feche o nosso coração e deixe de perceber tanta coisa boa de Deus. Abacuque aqui, no meio do caos, ele consegue ver uma janela, ele consegue ver possibilidades de diálogo com Deus. Esse texto e a vida de Abacuque é um chamado para que a gente possa se abrir e olhar que a partir dessa janela, no meio do caos, existe oportunidades de confiar. Existe oportunidade da gente poder nos lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Diz o texto também, se nessa primeira parte Abacuque coloca-se em diálogo com Deus, a segunda parte Abacuque está dizendo: eu vou colocar-me sobre um lugar alto, sobre uma torre, para que eu possa escutar o que o Senhor me diz. Aqui nós temos a segunda parte. Abacuque, primeiramente, ele fala com Deus, ele expressa-se diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele também toma uma outra atitude, a atitude da escuta. Deus fala o tempo todo. Sua palavra nos convida o tempo todo a que escutemos a sua fala. E Deus fala por meio da palavra, fala por meio do Espírito, fala por meio da natureza, por meio da criança, Deus fala por meio dos eventos. O que Deus não tem em si é o deixar de falar, porque o próprio Deus, por ser palavra e sendo palavra, ele comunica e comunica de fato com nós, seres humanos. Abacuque coloca essa observação no seu encontro com Deus. Ele diz: eu vou colocar os meus ouvidos atentos. Está precisando, nesse tempo, de escutar um pouco mais de Deus? Todos nós, em algum momento, precisamos tomar decisões, precisamos ir adiante em alguma área, precisamos reconsiderar algum caminho, alguma forma de vida. Todos nós temos, e porque somos humanos, temos a oportunidade de sempre mudar, e que bom que Deus nos dá essa oportunidade. A grande questão é que se nossas atitudes e as nossas decisões estão ancoradas em um discernimento que vem da parte de Deus. Aqui nós temos o grande diferencial. Abacuque está dizendo que ele vai colocar os ouvidos dele no lugar mais alto, para ver se ele escuta com precisão aquilo que Deus quer falar. O Deus que nos dá o discernimento, o Deus que colocou em nós o seu Espírito, o Deus que age em nós por meio do seu Espírito, ele nos convida a que a gente haja com esse espírito de confiança. Colocar os nossos ouvidos no lugar mais alto, para que a gente possa escutar aquilo que Deus fala. E o que Deus fala com você nesse tempo de pandemia? O que Deus está dizendo para você nesse tempo de pandemia? Deus muita coisa já disse, muita coisa tem falado. O interessante é que essa escuta de Abacuque vai ser justamente uma escuta que vai gerar no coração dele esperança. Mais adiante a gente vai ver esse relato e o final dessa oração dele. Então, quando a gente começa a escutar a Deus, brota no nosso coração a esperança. O que quer dizer também o contrário, que se nós deixamos de escutá-lo, se nós pedramos o nosso coração e os nossos ouvidos, sem deixar que Deus penetre no nosso ser através da palavra dele, que sempre nos diz, quando o nosso coração age assim, a esperança foge de nós. Um coração que perdeu a esperança é um coração
que desacreditou das promessas. Um coração que lembrou das promessas e que trouxe à memória o que dá esperança, esse coração com certeza retornará, levantará das cinzas e sairá bem melhor e viverá celebrando a nova vida em Deus. Olha, 2 lições para a nossa vida nos dias de hoje. A primeira dela é que Abacuque dialoga com Deus. Eu quero estimular você nessa semana, nesse domingo, nesses próximos dias que tem, a desenvolver uma vida de uma proximidade maior com Deus. Não que Deus não esteja próximo de nós. Na verdade, é uma intenção de dialogar com Deus. Colocar para Ele as suas dores, as suas angústias, os seus dilemas, as circunstâncias que passam no seu interior. E nesse diálogo, com certeza Deus há de trazer luz aos nossos corações. Olha, dialogar com Deus, em muitos aspectos, é ser confrontado com pensamentos, com modelos de vida, com estruturas que já criamos no nosso interior e que muitas vezes nos engessam e não deixe que nós avancemos nesse caminho que o Senhor nos colocou. Então quero te desafiar a desenvolver um diálogo com Deus, um diálogo profundo, um diálogo que vai fazer a verdadeira transformação do seu ser. Nesse diálogo, inclusive, pode haver perguntas. Pergunte para Deus. Nesse diálogo pode haver indagações daquelas que a gente não faz a ninguém e que faz às vezes só no nosso coração. Deus está ali e Ele quer escutar. Vamos então nessa semana abrir o nosso coração para dialogar com Deus. Dialogar não é só pedir a Deus. Tem muita gente que confunde a oração com petição ad eterno. É sempre pedindo a Deus. A gente vive sempre com o pires no céu. Coloca o pires no céu e Deus está falando, olha, eu abençoo, eu estou disposto a trazer para você tudo que você deseja e que a minha vontade trouxer como bem para você. Mas está na hora também de, em muitos aspectos, começar a pensar e olhar para dentro de si e transformar-se. Deus não quer que nós vivamos uma vida com o pires no céu o tempo todo. Ele quer que nós vivamos uma vida com a cabeça no céu, com os pés no mundo, olhando à nossa volta e ao nosso redor. Isso quer dizer que a gente precisa entender o nosso mundo, entender o que se passa à nossa volta. Não podemos viver como se o piloto automático da nossa existência fosse ligado e agora nós não experimentamos o que tem de melhor ou de pior que a vida tem. Não, Deus nos convida para a gente olhar, refletir, entender e agir sobre a realidade. Isso é dialogar com Deus. A segunda coisa é ouvir Deus. Ouvir Deus porque a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos é a palavra que Ele tem para nós. E certamente, quando assim estamos abertos, Deus vai colocando à nossa frente as possibilidades da gente tomar as melhores decisões. São decisões das mais diversas que precisamos tomar, seja no âmbito da política, crises políticas, crises econômicas, seja no âmbito das famílias, seja no âmbito das igrejas, seja no âmbito das atividades, das ações na sociedade. São muitos desafios que daqui para diante todos nós, sejam lideranças, sejam igrejas, precisamos tomar. Para que tomemos iniciativas e ações sábias, temos que ter o nosso ouvido no lugar mais alto, numa torre de vigia, para escutar o que Deus tem a nos falar. Você está disposto a dialogar com Deus? Está disposto a ouvir mais a Deus? A ouvir aquilo que Ele tem de vida concreta para que a gente possa experimentar? E isso só se dá quando o nosso ouvido está atento numa torre mais alta, como o profeta trouxe aqui para a gente. Para finalizar, uma fala importante aqui do profeta Abacuque, que ele vai dizer o seguinte: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé ou pela fidelidade. A marca entre aqueles que vão se perder no caminho e entre aqueles que vão se encontrar no caminho em direção a Deus
é justamente a fidelidade. Fidelidade significa que a gente vai experimentando e vai transmitindo e levando adiante aquilo que Deus é. Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e aquilo que Ele faz com justiça, e a justiça dele abrange a todos os seres humanos. Deus não tem filhos prediletos, porque o amor dele foi derramado sobre toda a carne. O amor dele foi derramado sobre todas as pessoas. É por isso que o envio do seu Filho foi para todos. O envio do seu Filho foi para todas as pessoas. Então, a cada momento em que a gente pensar que o justo vive pela fé, o justo vive pela fidelidade, é justamente a fidelidade ao que Deus é que fará com que a gente seja de fato testemunhas vivas dele, ou pessoas que em tempos como esse venham a negá-lo. A justiça de Deus, a esperança, o perdão, a nova vida, a alegria, tudo aquilo que é de Deus e está em Deus é para os seres humanos. E que a gente então seja aqueles que sejam fiéis a Deus, fiéis àquilo que Ele é. Se Deus é justo, eu vou lutar e viver um mundo com maior justiça. Se Deus é bondade, bondoso, eu vou viver e vou fazer o mundo ser um mundo melhor. Se Deus é a força da esperança, eu vou lutar para que tudo aquilo que a memória da esperança trouxe possa ser realizado na vida de todos os seres humanos. Porque Deus deseja que todos os seres humanos sejam e retornem para o caminho da verdade, para o caminho da vida. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a sermos pessoas, primeiramente, que dialoguem com Ele. Não esqueça que Deus é uma pessoa e relação com Deus é relação de diálogo e de comunicação. E também que Ele nos ajude a sermos pessoas que aprendam a escutar a Deus, colocando os nossos ouvidos nos lugares mais altos. Amém? Que Ele nos abençoe. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo com um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Fala comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala
Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Nós chegamos ao momento final desse nosso culto e com o nosso coração muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecemos a Deus pela sua vida, porque tem nos acompanhado aqui, ouvindo a palavra, celebrando a vida juntamente conosco, porque Deus é aquele que caminha com o seu povo. Louvamos a Deus por todo esse tempo que Ele tem nos guardado, nos protegido, e é um tempo também em que a gente pode interceder por outras pessoas, interceder através da nossa oração, interceder com as nossas mãos, indo até aqueles que têm necessidade, ajudando, apoiando através dos recursos que temos. Que o Senhor então nos dê a graça de vivermos uma semana com novidade de vida, uma semana de diálogo com Ele e na escuta do que Ele tem para as nossas vidas e para os nossos corações. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por este encontro, agradecemos pela Tua vida que em nós opera, agradecemos pela vida da Tua igreja e por todos os nossos amigos e ouvintes que nos acompanham aqui nesse canal. Agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus que cuida, um Deus que nos instrui, um Deus que nos coloca em nosso coração a esperança. Obrigado, Senhor, por Teu cuidado sobre nossas vidas e agora rogamos que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam sobre todo o povo de Deus aqui e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Que o Senhor te dê e nos dê uma semana sob os cuidados dEle, na bênção dEle sobre nossas vidas. Leve a esperança leve.